Hum. Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Saúde Sem Desculpas. Eu sou a Karen Lantz, nutricionista especializada em saúde da mulher, e hoje nós vamos falar aqui sobre algo que talvez tu nunca tenha associado à saúde, mas que envolve totalmente aí a tua liberdade e tranquilidade, que é o quê? Cuidar do teu patrimônio, imóveis. Talvez tu não tenha pensado nisso, mas hoje a gente vai ver como isso está relacionado à tua saúde. E para acompanhar o nosso bate-papo hoje, um convidado ilustre, Dr. Henrique Robaina, que é advogado especializado em imóveis, sucessões e Pouquinho de família, né? inventários. Isso É. aí. Seja muito bem-vindo, Dr. Henrique. Obrigado, Karen. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo no Saúde Sem Desculpas. É O prazer é nosso. um programa inteligente aí que com certeza está atraindo um público muito bom e que busca realmente estar informado não só de coisas relacionadas diretamente à saúde, mas também algo que também se reflita nisso, né? Com certeza. Nós falamos aqui com mulheres, né, que já têm uma rotina super agitada, que já construiu um certo patrimônio, elas precisam entender como proteger esse patrimônio também, né? Exatamente. É uma questão interessante, assim, a gente pensa, bom, o que que um advogado está fazendo no programa de saúde, né? Então, É algo a se pensar, mas é uma coisa importante. A nossa saúde, ela não depende só dos cuidados com a alimentação, com o corpo, do exercício físico ou do tratamento psicológico. Coisas que a gente escolhe na vida com relação à gestão do patrimônio, gestão das relações, né, afetivas ou comerciais, elas também acabam refletindo nesse lado. Então, a questão não é a gente fazer uma consultoria jurídica hoje aqui, né? Mas pensar no em formas que a gente possa ver o jurídico atuando como um protetor, né, que traga exatamente. tranquilidade para que as pessoas também possam desenvolver esse lado aí da saúde, da paz de espírito, da tranquilidade, né? E já fica meu recado aqui para ti, mulher, que joga esse assunto de proteção de patrimônio, da saúde financeira para baixo do tapete. São conversas às vezes desconfortáveis, mas a gente precisa ter elas justamente para poder ter a nossa proteção de alguma forma, né, doutor Henrique? Mas Exatamente. antes da nossa conversa aqui, de entrar no assunto jurídico, eu sempre faço uma pergunta para os convidados no início: quem é o Henrique Robaina antes de ser advogado? O Henrique Robaina é uma pessoa preocupada em fazer a coisa certa, né? De pensar além do meu próprio universo e tentar sempre interagir e trazer benefícios para as outras pessoas também, não só para mim mesmo. É isso que me move. Perfeito. E há quantos anos tu já está atuando nessa área, doutor? Eu atuo, na verdade, há mais tempo, né? Eu me formei em 2001, faz pouquinho tempo isso. Mas desde a faculdade eu já atuava tanto com relação ao direito imobiliário, como também com questões de direito de família, onde também a gente busca aquela questão das sucessões, né? Então, eu participei de vários projetos na faculdade, trabalhei com professores e tive a minha primeira imobiliária eu abri quando eu estava na faculdade ainda. Visionário Então, ele. eu tenho essa vivência, assim, uma vivência prática há muitos anos, né? Então, não é só a questão do estudo jurídico, mas a questão mesmo de dinâmica, de negócio, de, né, saber o que fazer em cada situação. Tá ótimo. Eu tenho uma pauta imensa aqui para nós Uau, hoje, porque eu amo esse assunto tem tempo. e tem muitas mulheres que precisam saber de algumas coisas, né? Até, enfim, para se proteger, para entender o que está acontecendo na questão de patrimônio. Primeiro de tudo, né? É um assunto que eu amo falar que é investimento. Imóvel, doutor Henrique, ainda é um bom investimento nos dias de hoje, ou isso já caiu por terra, já tem outras formas dela ter esse dinheiro dela bem investido? Eu acho que depende da realidade de cada um. O bem imóvel é um bem que ele sofre menos com qualquer oscilação do país, né? Se a gente tiver um problema político sério que afete a capacidade financeira em geral, afete o valor da moeda que a gente tem no país, o imóvel tende a retroceder menos, né? Quando a gente tem ali uma aplicação na bolsa é mais arriscado, mas que seja um CDB pré-fixado, que hoje para mim é o melhor investimento financeiro que tem, porque a gente tem uma visão de quanto vai receber no final.
Quando a gente tem um problema mais sério, que isso afeta o valor da moeda, esse investimento ele vai sofrer mais. O imóvel ele tem uma retração mais vegetativa, ele não vai cair 50% do valor dele do dia para a noite, né? Ele tem uma tendência a estabilizar e acaba sendo um bem de raiz, um bem que nos dá uma garantia de patrimônio. Então, até quando a gente indica assim para um público que tem uma capacidade financeira maior, que tem negócios, né? Os negócios tendem a nos retornar muito mais do que qualquer aplicação financeira. Hum. Mas a pessoa, a partir de um certo ponto, ela pode ir distribuindo, ela já superou, né, a necessidade do próprio negócio, então aquela produção que ela tem, ela pode ir distribuindo em aplicações financeiras até um certo percentual e bens imóveis para inúmeras finalidades, né? Ou para locações eh, de um certo perfil, né, econômico, ou locação de temporada, mas sempre é uma atividade que a gente pode mirar para ancorar a capital. Sempre vai ter esse respaldo, ele é estável, não fica Perfeito. sujeito às variações que a gente tem Tantas, né? sofrido. Tá. E de acordo com a tua vivência, doutor Henrique, a gente fala com muitas mulheres aqui, tá? Por que que muitas mulheres, de acordo com a tua experiência, chegam ali nos 40 anos sem nenhum imóvel, sem nada no nome? Isso vem um pouquinho da cultura. Geralmente as famílias, a gente vê elas com toda a gestão concentrada no homem, né? Aquela questão de, independente se forem casar ou não, acabam concentrando a gestão financeira, a acumulação, a compra de bens móveis e imóveis, acaba sendo muitas vezes sendo feita pelo homem, né? Mas claro, isso é uma coisa que já está assim há muito, né, mudando muito esse Uhum. perfil. Hoje as mulheres estão muito mais rápidas, já estão atentas, já estão mais informadas, mas por muito tempo a gente viu isso. Então a gente ainda tem resquícios dessa imagem. E como às vezes eu pego alguns casos assim que não é muito o perfil do nosso escritório, mas a gente faz alguns divórcios, né, quando não tem problema com menores envolvidos, que é algo mais grave. Mas a gente faz esse tratamento do patrimônio e muitas vezes eu vejo aquela mulher sem saber o que, que acontece, como é que bens eles possuem, que negócios essa família faz. Ela não tem esse conhecimento. E isso tem sumido, tem reduzido muito, mas a gente vê resquícios disso e é uma questão cultural, né? Que até a gente assessora mulheres antes dessas situações que vêm pedir um aconselhamento de como fazer a gestão do próprio patrimônio, qual o regime de casamento, por quê, né? Nós temos esses 3 regimes e para cada situação a gente tem uma sugestão, né? Então hoje tem diminuído, mas ainda tem esses resquícios de uma questão cultural. Sim, não é errado deixar o homem gerir e administrar tudo, mas a mulher tem que ter ciência Tem de que tudo que está sendo feito tem ali, né? Ela não tem tem que botar a mão ali, mas isso. ela tem que sentar e conversar e ter ciência de tudo que acontece. Depende é de família para família, Uhum, né? Mas é importante que ela saiba, mesmo que ela não participe da produção, da gestão, uhum, ela tem que ter ciência de o que eles fazem, como eles vivem, qual é o patrimônio que possuem. E não é uma questão assim de estar mirando no patrimônio, uhum, pensando, porque se eu for me separar, eu vou, uhum, né? Não vou ficar mal porque eu tenho isso. Não, existe uma questão do direito, existe uma questão da construção conjunta. E também o fato de lá na frente, se algo acontecer, se ocorrer uma ruptura dessa relação conjugal, ela não vai ficar perdida, ela não vai ficar desfavorecida, né, sem uhum. poder ali se proteger ou conseguir se sustentar, porque ela tem domínio das informações, ela sabe o que ela pode fazer, ela vai conversar com um profissional da confiança dela e já vai começar uma negociação, sempre tentando, claro, o pacífico, né, de uma forma pacífica, civilizada, resolver essa questão da ruptura. Mas ela tendo esse domínio de informação, ela fica menos vulnerável a essas incertezas. Perfeito. E quanto a essa questão de casamento, né, doutor Henrique? O casamento em si é um evento e envolve muita emoção nele, né? A Sim, escolha da flor, do bolo, do vestido, da cor, enfim. Eh, Só que a gente tem que parar e botar um pouquinho de razão nisso aí também, né? Até para proteger esse futuro aí, que nem o senhor falou. Claro, a gente não casa pensando na ruptura, sim. mas pode acontecer. O que que a mulher tem que levar em conta na hora da decisão
de casar, pensando em não chegar lá na frente, talvez, e Claro, ser prejudicada. eu, eu penso assim, toda essa questão do casamento, da relação, ela está acima da questão patrimonial, Uhum, com certeza. né? Ela está totalmente ligada às pessoas, às afinidades, né? O autoconhecimento, as pessoas realmente se conhecerem e perceberem se elas realmente são compatíveis para levar à frente essa sociedade conjugal. Hum, Ela é muito profunda essa escolha, então ela tem que ser muito madura nesse sentido. Então, esse seria um primeiro passo. Mas independente desse amadurecimento, é muito necessário também entender toda a relação patrimonial que eles têm, né? Essa família está se formando do zero, ninguém tem patrimônio, a gente está começando a construir algo juntos. Vamos partir para uma, né, comunhão parcial de bens, vamos construir junto o patrimônio. Agora a gente tem uma situação em que as famílias se formam, mas um dos cônjuges ou ambos já tem um patrimônio constituído, tem uma empresa, dessa empresa muitas pessoas dependem. A gente precisa que ocorra uma continuidade dessa empresa, independente do que acontecer com o lado pessoal das pessoas que são as proprietárias. Então, quando a gente tem essa situação e a gente precisa garantir uma continuidade, eu penso muito na separação total de bens. Né? Eu até brinco, não, isso aqui é a prova do amor, porque quem casa com separação total de bens, com certeza não tem interesse nenhum. Né? exatamente. Mas é uma situação, para cada situação a gente tem essa gestão, né, de entender bem a dinâmica e saber o que vai ser feito, né, de que forma a gente vai trabalhar essa relação dos cônjuges e a relação deles para com o patrimônio. Então é bem caso a caso. E é difícil, muitas vezes, na imaturidade, até na falta de conhecer e entender, o tomar essa decisão na hora de casar, né? Existe uma vergonha, às vezes, Hum, de dizer, olha, meu é, amor, infelizmente a gente precisa fazer a separação total de bens, porque existe algo que depende de mim, que está acima de mim, né? hum, Então existe essa dificuldade. Hoje nem tanto, né? A maioria dos casos que eu tenho acompanhado que tem esse tipo de situação patrimonial já é normal. A gente já faz um contrato de namoro já tratando da questão patrimonial, e inclusive se isso se transformar numa união estável, se futuramente se transformar num casamento, já tem pré-escolhido qual vai ser o regime patrimonial entre esses futuros, né, conviventes ou marido e mulher. botou a razão acima aí também, né? Não deixa É, só a emoção no falar. namoro já está entrando essa disposição. Claro que o nosso foco, né, do meu escritório é muito mais pensando na questão patrimonial, Uhum. mas a gente atua nesse lado psicológico Sim. também, né? Entendendo esse lado humano, tentando desmistificar um pouquinho para as pessoas, para que elas consigam conversar como casal, de uma forma muito tranquila, sem se sentirem ofendidos, porque um precisa de uma restrição patrimonial. E às vezes, e tem outras coisas também, né? Às vezes um dos cônjuges tem um problema financeiro, e às vezes esse problema financeiro não pode ser trazido para dentro dessa relação nova. Uhum. Então também a gente usa esse regime para fazer uma blindagem ali para esse novo casal, para que eles não tenham uma vida de tropeços e de dificuldades por conta de um problema pessoal de um deles. Uhum. Então a gente consegue blindar esse novo casal para que essas coisas não venham prejudicá-los no futuro. Perfeito. Aqui a gente conta histórias reais, né, doutor Henrique? Sim, Eu recentemente passei por situações assim que precisei acionar advogado, mexer com essa questão de patrimônio sem entender nada, sim, sem nunca ter consultado, e trouxe muito desse assunto justamente por isso, né, para manter a mulher informada. Eu não tive esse tipo de informação. Foi na hora do fogo pegando que eu tive que ali agir. Qual que é o primeiro passo de uma mulher para conhecer, para saber, para estar informada sobre esses assuntos? Onde ela pode buscar esse tipo de informação? claro. Normalmente, né, dentro do casamento, ela tem a liberdade de conversar e perguntar, mas se acontecer algo inesperado e começar a haver uma dificuldade de comunicação, ela pode buscar registros públicos com essas informações. Ela pode fazer varredura do registro de imóveis, pode fazer uma varredura do Detran, por exemplo, né?
A questão financeira ela é mais delicada, assim, porque ou a gente tem contas conjuntas ou a gente teria contas separadas. Isso, infelizmente, a gente só teria um acesso melhor se acontecesse o pior, se a gente fosse partir para um divórcio, porque aí eu pediria para o juiz oficial, o Banco Central, e a gente levantar todo o relacionamento bancário do outro cônjuge, né? Mas eu acho que o legal, assim, é ter esse diálogo aberto de, e aí, como é que está a situação? Quando a gente tem uma união, desculpa, uma comunhão parcial de bens, a gente tem toda aquela confluência, assim, de esforços, de interesse, administrem juntos a poupança, quanto que, né, estão ganhando, pensem no casamento de vocês como uma operação empresarial ali. Vocês vão ali administrar juntos quanto que a gente está produzindo esse mês, o que, que a gente pode fazer, decidam o que, que vocês vão fazer em conjunto, né? Não precisa. O marido vai lá e diz: Não, vou sair, vai dar uma volta na quadra, volta com a moto comprada lá, né? Decisões em sociedade, né? Tem que ter, porque é de ambos, né? É. Então não dá para polarizar num. Esse respeito dessa comunicação ela ajuda muito para que o casal também se desenvolva, né, de uma forma mais aberta, mais tranquila. E a gente fala assim, bom, a gente está falando só de patrimônio até agora, né? Mas não, gente, isso aí impacta diretamente na saúde. Eu vejo muita gente com problemas emocionais por conta de não ter essa segurança, né? Eu tenho bens, mas eu nem sei o que que eu tenho. Meu marido cada dia inventa uma coisa. Eu não tenho essa liberdade de me comunicar, de avaliar algumas situações. Não existe isso. Então não tem como a gente ter uma vida saudável, né? Que é o foco aqui, Uhum, sem que a gente tenha controle de coisas na vida que são materiais, mas são essenciais. Né? A gente tem esses dois lados. uhum, Embora sejam materiais, isso impacta diretamente na nossa com condição humana. certeza. Né? E vamos para o cenário seguinte, doutor Henrique. Casou, constituiu o patrimônio deles, já estão aí com um patrimônio legal. Vale a pena fazer holding para proteção desse patrimônio? Não vale? Como que é isso? Como que se pensa nessa decisão? Eu acho que isso é uma medida bem interessante, porque o que acontece com a holding? A gente tem uma redução tributária, né? Claro, quando eu tenho só o bem da moradia ali, tá cedinho para isso, Uhum, mas quando a gente começa a juntar, olha, eu comprei mais um apartamentinho porque vai para locação, outros bens, eu tenho alguns veículos, eu começo a criar um patrimônio. É interessante porque a redução tributária em cima dessa estrutura é muito grande. hum, Então, vale muito a pena a gente constituir essa holding tanto para essa redução imediata de custos, tá? Quanto para o futuro, numa sucessão, ao invés de a gente passar por todo o processo de inventário, a gente já tem tudo isso aí definido dentro dessa estrutura. hum. Né? A gente já eh, doou cotas dessa empresa para quem serão os Os futuros herdeiros. herdeiros, com uma Perfeito. reserva de usufruto para que, né, os herdeiros não enlouqueçam e acabem com a empresa. Sim, tem isso também, É, né? mas tem esse travamento, mas existe essa possibilidade de passar com menos dor, Uhum. sem disputa de quanto vai para que um vai ficar com aquilo, o outro não, a gente já resolve em vida. Uhum. E a partir de que momento já se pode pensar em ter uma holding? Dois Eu, imóveis, três? olha, Independente. tendo já uma finalidade de locação de algum imóvel que tem um valor que justifique esse custo, né? Uhum. Porque a gente vai abrir a empresa que é um custo estático, vai pagar ali um valor, o advogado, né, vai estruturar o projeto, também cobra um valor, mas tem a contabilidade fixa depois. Então, dependendo se for muito pequena a renda que esse patrimônio proporciona, não vale a pena. Mas esse patrimônio, quando atingir um certo nível, né, com base no que se paga de contabilidade, vocês vão conseguir ver, ó, hoje eu estou economizando 2.000 de imposto por ter a holding, então já paga a contabilidade e sobra dinheiro. Não adianta eu fazer algo que eu vou empatar ou vou ganhar só um pouquinho. É muito esforço, muita. Né, agora, quando eu começo a ficar no lucro, que eu já vejo que isso é mais palpável, aí vale a pena isso aí. Perfeito. E caso aconteça o pior, né? O marido faleceu, houve essa tragédia, né? O que que a mulher precisa fazer? Por onde ela começa? Eu acho que é muito interessante ter alguém de confiança que trabalhe com inventários Uhum, e que tenha essa prática de gerir patrimônio, porque não é o inventário em geral.
ele não é só ali juntar um volume de bens, levar para o judiciário e fazer a partilha e pronto. Muitas vezes a gente precisa analisar como vai ser a dinâmica tributária dessa transmissão. Uhum. Se vale a pena eu transmitir pelo valor histórico dele, ou se eu atualizo o valor desse imóvel. Então é bem importante que o advogado tenha essa dinâmica, né? A gente tem no mercado vários especialistas em direito das sucessões, né? Ou o advogado de família que também atua em sucessões. Então eu acho que esse aí é o mais adequado. E sempre buscar em primeiro lugar um profissional para isso, para ter um aconselhamento, para avaliar toda a situação, para ver se não tem alguma situação mais emergencial de liberação de bens, ou que precisa de autorização judicial para resolver algum negócio que foi feito em vida, né? Então, ter essa assessoria assim, ó, o mais rápido possível, para pelo menos fazer uma pré-avaliação. E até para saber que tem estados que cobram multa, tem um prazo para a gente entrar com o inventário, mas se nesse, no, tipo São Paulo, né? Se São Paulo lá não demorar muito para abrir o inventário, vai acontecer essa penalidade, vai ser aplicada uma multa. E aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não. Então, dependendo do lugar, isso aí é importante também já buscar esse profissional direto, assim, para saber se deve fazer ou não de. É importante que seja especializado nessa área, para de Sim, fato ser de sim. ajuda para Eu ela. acho que é mais interessante, né? Porque ele já tem a dinâmica, já tem a prática do segmento. Uhum. Perfeito. A clínica geral às vezes ajuda, né? Uhum. Mas quanto mais conhece o segmento, melhor, né? Às vezes a gente vai atuar numa área, num caso que é estranho, que é diferente, precisa de pesquisa, a gente vai, analisa, busca na internet, né? Analisa decisões judiciais, mas quando a gente faz isso todo dia, quando, né, a gente recebe uma informação, aquela resposta já é instantânea, né? O advogado já fez inúmeras vezes aquilo, então ele vai já te posicionar e vai te dar segurança direto, assim, a gente não vai sentir que aquele advogado tem dúvida. Isso é muito importante, principalmente numa hora que a gente está emocionalmente mais abalado. Verdade. Tem isso ainda, né? É, Esse lado para cuidar, para claro, não cair na conversa de alguém às vezes e piorar a situação, é né? isso aí. Tem disso. Doutor, e se hoje a mulher que está nos ouvindo está pensando em comprar o primeiro imóvel dela? O que que ela precisa analisar, cuidar? Que pontos ela tem que levar em consideração para fazer esse investimento? Perfeito. Olha, essa é uma das coisas que eu mais faço para imobiliárias, que é análise de risco em operação, né? Tanto na parte de locações quanto nas operações de compra e venda. Ela precisa ter alguém que saiba buscar esses pontos, analisar essa documentação e verificar se existe algum risco, tá? Como eu começaria isso? Olhar na internet, procurar imóvel é fácil. Às vezes vale muito a pena a gente ter um corretor de confiança, uma pessoa que a gente saiba que é séria, que tenta levar vocês para bons negócios, né? Independente da questão da comissão dele, né? Que ele tenta induzir vocês a induzir não, leva vocês até situações que sejam compatíveis com a vida de vocês. Até porque a Dentro mulher gosta de tomar decisões muito na emoção, às vezes, muito na né? emoção e que ele pondere, olha, essa região é boa, é próxima do seu trabalho, aqui é uma região de barulho, não vale a pena. Esse tipo de ponderação, né, que ele entenda a dinâmica de vocês. E essa é uma primeira fase. Achar o imóvel é a primeira fase. Então, ter esse profissional é interessante, tá? Um segundo ponto é ter um advogado que tenha conhecimento da área imobiliária. E faz toda a diferença isso, eu sei por. É, e muito específico, assim, porque às vezes alguns riscos eles são mais sutis. E o advogado que tem prática nesse tipo de análise, ele está acostumado a se aprofundar ou até descartar. Ah, isso aqui não está tão bom, mas não vai oferecer risco para nós, porque a gente já, né, a gente já enxerga ali As na letras miúdas do contrato, né? e às vezes a situação, né, Uhum. em geral do imóvel, dos vendedores, a gente faz um estudo disso aí. Então, alguns problemas a gente consegue ver que são superáveis, outros não e impedem o negócio. Mas ter essa análise é muito importante, porque eu já tive muitos casos em que os proprietários, os adquirentes, perderam o imóvel depois, porque não fizeram um estudo prévio, né? Sensação. Claro que um até a gente conseguiu salvar, porque tinha uma discussão tributária em cima, e a gente conseguiu resolver, mas teve caso que não foi resolvido, que não houve esse êxito por falta de análise prévia. Então é só isso aí. Busquem assessoria, busquem pessoas que possam ajudar vocês, que tenham conhecimento e sejam
sérias nisso que estão fazendo. E o colega advogado que for atender, que seja da área que conheça análise de risco de negócios imobiliários. Ele vai verificar com tranquilidade tudo que pode ser feito ou de que forma pode ser resolvido o risco, né? Às vezes um problema lá pode ser negociado, né? Olha, eu vou ficar com esses 50 mil a mais para resolver aquilo lá na frente se der problema. Então são coisas que podem ser negociadas e deixar vocês tranquilas. Mas uma assessoria é sempre bom, não só para as mulheres, mas para os homens também, né? Total, né? Às vezes a gente tem o ímpeto de dizer, não, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu tenho a dinâmica, eu tenho feeling para negócio, pode ser que tenha, mas se não tiver conhecimento para analisar os riscos, isso vai dar dor de cabeça Aí depois. vem as culpas, né? Aí vem as culpas, exatamente. Isso aí. Doutor Henrique, tem algum caso? Nós estamos falando de mulher, né? De alguma mulher que o senhor atendeu que te mais marcou, te chamou a atenção? E sim, exatamente por isso, de ter comprado um imóvel que tinha um problema tributário muito sério e no final de tudo a gente não conseguiu resolver. Uhum. Pelo judiciário, não. A ponto de perder o imóvel. Ao ponto de perder o imóvel. Por sorte, a gente conseguiu negociar depois com os devedores, Uhum. com o vendedor que tinha essa dívida tributária, e a gente conseguiu fazer com que ele fizesse um parcelamento e teve que acompanhar anos e anos esse vendedor pagando esse parcelamento até que quitasse para a gente tirar esse imóvel do risco. E daí a saúde nessas horas fica como, né? Com essa Todo dor de mundo, cabeça, esse pepino para descascar aí. até o advogado passa mal, porque é difícil, e era uma senhora, né? Então a gente fica vendo uma Ah, mulher com sim. quase, já tinha 70 e poucos anos, Imagina. assim, então já é um momento de vida que é mais difícil de correr atrás depois, né? E até de entender algumas coisas, É, né? e tem uma Compreender. coisa, quando a gente perde um imóvel nessa situação, que aquele vendedor não tinha mais patrimônio, não tinha nem vontade de acertar nada, a gente perde o imóvel. E quem deveria pagar o valor perdido é aquele vendedor, que já não pagou o fisco, que já não pagou uma dívida trabalhista, que já tinha um problema insanável, e com certeza a pessoa que perdeu o imóvel vai perder o dinheiro também. Então é muito ruim. Mas aquele caso assim foi muito ruim, a gente perdeu, né, os embargos de terceiro, não teve êxito, não tinha fundamento jurídico, né, Que mas coubesse ali. a gente forçou a barra porque era Uhum. a única saída, assim. Às vezes dá uma loucura lá e sai uma decisão, mas não, a gente tentou e quando viu que, né, que o judiciário não acolheu a tese, né, que existia um fundo assim Uhum. de, de viabilidade, claro, a tese não ia entrar totalmente fora, né, mas por sorte a gente foi para cima do vendedor e conseguiu pressionar, e aí a gente começou a dizer que, olha, a gente vai começar a bloquear tudo que existe no teu nome, tu não vai conseguir respirar mais e tal, e foi na pressão que ele fez um Uhum. acordo com o Cedeu. fisco e vem pagando há anos, né? Agora quitou. Mas a gente passou anos casado com esse caso aí, e a senhora sofrendo, rezando toda noite para que ele pagasse. Ai, 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 viu? Só mulher, como é importante esse assunto. Nada de ficar empurrando para baixo do tapete. É um assunto para mulheres muitas vezes desconfortável, até por não entender muito bem desse universo, né? Sim, sim. Mas precisa ser conversado. As pessoas também trabalham muito na boa fé. Uhum. A gente vai fazer um negócio, a gente não pensa que o outro ali vai nos sacanear. E às vezes nem o outro tem essa percepção que um problema particular dele vai te afetar Afetar na negociação. e ele não vai conseguir resolver. Uhum. Então, às vezes, não é nem má fé da outra parte, né? Mas a gente sempre tem essa visão que está fazendo algo bonito, está comprando um imóvel, né? É um sonho, isso mexe muito com a Uhum. gente. Então é difícil da gente coordenar essa necessidade, né, com o sonho ali que está nos impulsionando, que está nos... Mais uma vez, assim como o casamento, a compra do imóvel, equilibrar a razão e a emoção na Isso, decisão, né? tem que ter esse pensamento, esse Hum. equilíbrio. Senão pode dar ruim. Exatamente. E depois é ruim de arrumar. É, aí E o advogado sofre junto. sofre mesmo. Gente, eu conheço o Henrique já há um bom tempo e se tem uma palavra que descreve ele como advogado e como pessoa, é humano. Ele sofre mesmo, tá? É sofrido. Ele sofre. Henrique, eu gostaria que tu deixasse um recado aí para as mulheres que estão nos escutando, um conselho de advogado, um recado para elas, enfim, o que tu quiser falar para elas, fique bem à vontade para deixá-las informadas sobre os Perfeito, assuntos perfeito. imobiliários. Ah, ótimo. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês, vivam suas vidas com muita tranquilidade, né, com muita paz, com muito amor, mas não deixem de
pensar nesse outro lado da gestão, né? São pequenos atos de buscar uma pessoa que sempre assessore vocês nessas decisões, que oriente, que deixe vocês sempre respaldadas de tudo, né? Infelizmente a gente, né, tem um mundo assim com uma infinidade de acontecimentos aleatórios. Não é pensar que o nosso companheiro vai nos, né? Uhum. Mas o mundo ele é complexo, né? E a gente não consegue prever tudo. Mas a prevenção, vocês estarem preparadas, vai ajudar com que vocês consigam desenvolver a vida de vocês, que vocês consigam ter vidas realmente saudáveis, né? Porque a tranquilidade é a base para que a gente possa fazer qualquer coisa na vida, tá? Mas é isso Gerenciar aí. bem esse patrimônio, né? Gerenciar bem esse patrimônio e esse conhecimento sobre a vida de vocês, tudo que cerca a vida de vocês. Tenham controle disso e tudo vai ser tranquilo a partir disso aí. Não dar desculpas, né? Exatamente. Postergar essa conversa, postergar esse cuidado para depois não virem as E culpas, é né? um ato de amor, né? A Com gente certeza. conversar, dialogar, ser aberto, expor o que pensa. E a questão patrimonial tratar dessa forma assim mais afetiva Hum. também, né? Para que as duas partes tenham esse equilíbrio, né? E essa conexão, né? De ter tudo muito conversado, muito bem aberto A entre o casal. comunicação, né, entre o É, casal vai é fazer toda a diferença. muito importante. E Muda tudo. não deixar também as decisões e o peso de gerenciar tudo isso para um só. E Exato. também ter ciência do que está acontecendo, até para saber se a pessoa falta, né? E É, se precisa, se acontece alguma coisa. Por exatamente. onde ir, que caminho pegar, isso Esse faz equilíbrio diferença, aí resolve tudo. com certeza. Evita uma série de problemas futuros aí. Doutor Henrique, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi, Amei essa conversa extremamente necessária para mulheres. Poucos trazem esse assunto para mulheres. sim. E essa informação realmente pode fazer total diferença na vida delas. E a forma como tu traz isso também, de forma muito leve, com certeza vai fazer com que ela consiga ouvir até o fim. Karen, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Eu achei ele muito inteligente, o foco, tudo. Então, agradeço muito pelo convite e fico à disposição sempre que precisarem. Eu posso estar aqui com vocês também. Muito obrigada. Mulheres, esse foi mais um episódio do Saúde Sem Desculpas. Então aí, ó, mais comunicação, mais inteligência nas tuas decisões para ter saúde sem desculpas.